Cesteiro que faz um cesto faz um cento. E mais de um cento de pessoas, formada em sua maioria por vaqueiros, escravos e fazedores de balaios, fizeram uma das principais revoltas do período residencial brasileiro. Estamos falando da balaiada, que hoje, exatamente hoje, dia 13 de dezembro de 2021, está completando 183 anos. E é dessa revolta que vamos falar a partir de agora, no canal JRS, com muita história para contar. Mas antes, não se esqueça de se inscrever no nosso canal, ativar o sininho para receber as nossas notificações e contribuir com esse trabalho de divulgação histórica, que é feito com muito zelo para você que está nos assistindo. Feito isso, vamos à nossa história de hoje. O Maranhão, gente, nessa época, o período regencial, ele estava vivendo dois problemas bem interessantes. Primeiro, a crise política, a crise econômica, provocada pelo enfraquecimento da economia algodoeira. E segundo, uma crise política provocada pela disputa entre dois grupos. De um lado, os conservadores, também chamados de cabanos, e de outro lado, os liberais, também chamados de bem-te-vis. Para complicar ainda mais a situação, o Maranhão, não só o Maranhão, mas todo o Brasil, teve uma grande mudança em 1834, quando foi feito o Ato Adicional de 1834, a primeira reforma constitucional brasileira, que concedia às províncias mais liberdade, mais autonomia política administrativa. E isso acirrou ainda mais a disputa entre conservadores e liberais. Nessa época, o Brasil estava vivendo um processo muito convulsivo, com várias guerras, várias revoltas, como, por exemplo, a Sabinada, nós já falamos dela aqui no nosso canal, como, por exemplo, a Farroupilha, nós também já falamos da Farroupilha no nosso canal. Olha o link embaixo aí na descrição, se você quiser assistir. Então, as pessoas eram convocadas para lutar nessas guerras, as chamadas guerras do período regencial. E isso, é claro, levou uma satisfação muito grande no Maranhão naquela época. Tanto é que, na Vila do Manga, atual Nina Rodrigues, exatamente dia 13 de dezembro, que hoje está completando 183 anos, o vaqueiro Raimundo Gomes, também chamado Cara Preta, invadiu a prisão, a cadeia local, para libertar o seu irmão, que estava preso justamente porque havia se recusado a participar dessas guerras do exército que lutaria nessas revoltas. E aí o Raimundo Gomes conseguiu libertar não só o irmão dele, mas conseguiu convencer toda a guarnição local a favor de uma revolta contra o governo. No dia seguinte, eles fizeram um grande manifesto e conseguiram arregimentar mais gente. Ao lado do vaqueiro Raimundo Gomes se juntaram também Cosme Bento dos Anjos, Cosme Bento dos Santos, que era Negro Cosme, um líder quilombola, e também Manuel Faustino dos Anjos. O Manuel Faustino, ele era fabricante de balaios. E tem uma história muito interessante nessa questão da balaiada. Por quê? Porque o Manuel Faustino, ele deu hospedagem para um elemento da polícia da época. E esse cara, que além de dormir na casa dele, ainda teve a ousadia de violentar a filha mais jovem do Manuel Faustino dos Santos. E aí ele se revoltou contra isso. Por quê? Porque as autoridades locais não faziam nada. E a coisa acabou descambando para uma vingança pessoal. Porque o Manuel Faustino foi lá e matou o cara que violentou a filha dele. Juntando todos esses elementos, a revolta popular, o escravismo da época, as pessoas acabaram se revoltando e formaram um grande levante contra o governo maranhense da época. Esse levante recebeu o nome de Balaiada. Durante 47 dias, Manuel Faustino dos Anjos, Raimundo Gomes, Negro Cosme, que foram as principais lideranças, eles sitiaram a cidade de Caxias, que era a segunda maior cidade do Maranhão na época, e finalmente acabaram conquistando essa cidade. Caxias caiu em poder dos balaios. Mas, como se diz no popular, a alegria de pobre, como é que é? Dura pouco. E a alegria dos balaios durou muito pouco, minha gente. Por quê? Porque as autoridades do Rio de Janeiro, onde ficava
a sede do Brasil da época, ficaram estarrecidas. Como é que pode um monte de pobre, de negro, um monte de fazedor de balaio, de vaqueiros tomarem uma cidade? E eles mandam uma pessoa para reconquistar. Essa pessoa, Luiz Alves de Lima e Silva. Será que você já ouviu falar desse nome? Talvez não, mas com certeza você já ouviu falar de Duque de Caxias, do Duque de Caxias. Exatamente, Luiz Alves de Lima e Silva, filho do brigadeiro Francisco de Lima e Silva, a única pessoa que participou tanto da regência trina provisória como da regência trina permanente. Exatamente, assim que Dom Pedro I renunciou, foi formada uma regência trina. E o único cara que participou das duas trinas, tá, foi o Francisco de Lima e Silva, pai do futuro Duque de Caxias. E você deve estar se perguntando, por que o Luiz Alves de Lima e Silva recebeu esse título? Porque foi justamente ele que já havia lutado nas guerras da Cisplatina, ele que já havia lutado na Guerra de Debris da Bahia, que conseguiu sufocar a revolta da Balaiada. Revolta essa, minha gente, que foi sufocada a tiros de canhão, repressão, mortes, torturas, tá? Para você ter uma ideia, Negro Cosme acabou sendo enforcado. Manuel Faustino dos Anjos acabou sendo morto a tiros. E o vaqueiro Raimundo Gomes foi preso, mandado para o Rio de Janeiro, mas sequer chegou até lá. Morreu em circunstâncias misteriosas. E infelizmente, a Balaiada ela foi sendo sufocada pelos poderosos. Ao todo, estima-se que mais de 12 mil pessoas morreram durante a revolta da Balaiada. Revolta esta que foi muito importante para a história brasileira, mas que nos livros de história ela aparece muitas vezes apenas com 2 ou 3 parágrafos. Essa revolta ela foi lembrada pelo Luiz Bolognesi, que fez uma animação chamada Uma História de Amor e Fúria, já disponível em alguns streamings, se você quiser conferir, fala lá da revolta da Balaiada. E finalmente, Luiz Alves de Lima e Silva, aquele que conseguiu sufocar, né, a revolta da Balaiada, recebeu o título de Barão de Caxias. Caxias que era a segunda maior cidade do Maranhão. Caxias que foi a cidade que foi tomada pelos balaios, pelos revoltosos da Balaiada. Primeiro ele recebeu o título de Barão e depois de Duque de Caxias. E acabou entrando como o pacificador do Império. Pacificador em que sentido? Só se for do cemitério, né, meu amigo? Porque o que mais teve na Balaiada foi gente morta. E morta, muitas vezes, por ordens do exército, comandado por Luiz Alves de Lima e Silva, Barão de Caxias e, posteriormente, Duque de Caxias. Balaiada, uma história de resistência e de luta. Pobres como Manuel Faustino dos Anjos, negros como Cosme Bento das Chagas, Negro Cosme, e vaqueiros como Raimundo Gomes. E esses vaqueiros que foram derrotados, se você acha que eles desistiram da luta, você está enganado. Muitos embrearam-se sertão afora. E anos depois, eles ressurgiriam, mas com outro nome. Era o começo do cangaço. Pois é, minha gente, essa é a história da Balaiada. Revolta que hoje, dia 13 de dezembro de 2021, está completando 183 anos. Muito obrigado para você que nos acompanhou nesse vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Divulgue o nosso canal, divulgue o nosso vídeo. E não esqueça, é importante conhecer o passado para compreender o presente e lançar as bases do futuro. Um grande abraço para todos vocês e fiquem sempre com o professor Zé Ricardo, que sempre tem muita história para contar. Tchau, tchau!